Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha do segundo ano do ensino médio, língua portuguesa, tá? Hoje com o conteúdo de adjetivos e advérbios, tá? Então nós vamos falar primeiro de adjetivo e logo na sequência do vídeo a gente começa com advérbios, tá bom? Vamos tentar entender o que a gente entende por adjetivo, pessoal. Adjetivo, tá? Conceitualmente falando, ele é a palavra que vai expressar uma qualidade ou uma característica de um determinado ser, tá bom? Esse adjetivo, ele vai se encaixar diretamente a um substantivo, tá? Então, para que eu possa ter um adjetivo, eu tenho que estar relacionando esse adjetivo diretamente a um ser, né? Esse ser a gente denomina de substantivo. Durante muito tempo, né, pessoal, se ensinou, nós aprendemos que o adjetivo era uma qualidade, tá? Mas hoje a gente muda esse termo para característica, né? Porque nem sempre a característica atribuída ao substantivo precisa ser uma qualidade, tá bom? Por isso nós denominamos de característica, beleza? Olha que interessante, pessoal. O adjetivo ele pode indicar uma qualidade, bonito, belo, bom, entre outros, um defeito, feio, mal, ruim, etc. Uma cor, azul, vermelho, verde, amarelo, tá vendo? O adjetivo pode ser também uma cor, tá? Uma temperatura, quente, frio, morno, textura, duro, mole, macio, áspero, ou até origem, brasileiro, português, americano, chinês, entre outros, que aí é um outro tipo de substantivo, de adjetivo. Então percebam que independente daquilo, do adjetivo de um modo geral, ele vai caracterizar o substantivo. Então eu posso dizer, por exemplo, a temperatura da água está quente, estão vendo? Então a água é o meu substantivo e o quente é o meu adjetivo. Estou caracterizando a água naquele momento. Então toda característica atribuída a um ser, nós vamos chamar de adjetivo. Tranquilo? Show de bola. Só que os adjetivos, pessoal, agora que nós já sabemos o conceito e exemplificamos algumas dos adjetivos, vamos entender como que eles se classificam, tá bom? Vamos lá. O adjetivo ele pode ser três tipos: simples, composto, pátrio ou gentílico. O que é o adjetivo simples? É o adjetivo formado por uma palavra apenas. Olha que interessante. Professor, exigente. Professor é o substantivo, exigente é o adjetivo. Menina, inteligente. Menina, substantivo, inteligente, adjetivo. Então, sempre que o adjetivo for apenas uma palavra, esse adjetivo é denominado de adjetivo simples, tá? O composto, pessoal, é por duas ou mais palavras na sua composição. Vestido, cor-de-rosa. Estão vendo? Ó? Percebam que não é dois adjetivos. É um adjetivo composto de mais uma palavra. Então, cuidado, porque eu poderia falar assim: o vestido é azul e confortável. Estão vendo? Eu usei dois adjetivos simples. Cuidado com isso. Agora, vestido cor-de-rosa é uma palavra só que aí ela é composta. Então, o adjetivo, claro, é composto. Acordo euro-brasileiro, um acordo entre a Europa e o Brasil, é um acordo euro-brasileiro. É uma palavra apenas, só que ela é composta de dois radicais. Então, na hora de classificá-lo como adjetivo, eu classifico como adjetivo composto, tá? Então, o simples, uma palavra, o composto, duas palavras. E aí temos o adjetivo pátrio ou gentílico, que é o adjetivo que eu utilizo para me referir à nacionalidade ou procedência de um substantivo, tá? Por exemplo, Recife, a pessoa que nasce em Recife, qual é o adjetivo pátrio daquela pessoa? Recifense. Ó, então João era natural de Recife, então João é recifense. Porto Velho, portovelhense. Natal, natalense. Acre, acreano. Rio de Janeiro e São Paulo têm características diferentes, preste atenção, ó. O adjetivo pátrio para o Rio de Janeiro, para a pessoa que nasce na cidade do Rio, a gente se refere a ele como carioca. O adjetivo pátrio, para quando eu me refiro ao estado do Rio, eu uso o fluminense.
São Paulo, a mesma coisa. Se eu estou falando do estado inteiro, eu falo que a pessoa é paulista. Se eu estou me referindo somente à cidade de São Paulo, o adjetivo pátrio ou gentílico é paulistano. Então, Santa Catarina, catarinense, Rio Grande do Sul, Rio Sul Grandense, né? Rio Grande do Norte, Rio Norte Grandense, Amazonas, Amazonense, Ceará, Cearense e assim por diante, tá? Então, sempre que você relacionar o substantivo com nacionalidade, com procedência, esse adjetivo é chamado de pátrio ou gentílico, tá? Fácil, né, pessoal? É bem tranquilo, tá? Então, são 3 tipos de adjetivos que caracterizam o substantivo: o simples, o composto ou o pátrio ou gentílico. Fechou? Vamos lá, vamos seguir. Nesses mesmos moldes, nós temos a locução adjetiva. Mas o que vem a ser isso, André? Por que esse nome tem... O que tem a ver com os adjetivos? Primeiro vamos entender o que é uma locução. Locução é quando eu junto palavras, tá? Então, quando eu estou juntando palavras, eu estou criando uma locução. Na língua portuguesa, é esse o significado, tá? Ou seja, sempre que eu uso 2 ou mais palavras para contar a mesma coisa, para me referir à mesma coisa, eu estou utilizando uma locução, tá bom? Normalmente as locuções adjetivas, pessoal, elas vão ter uma preposição e um substantivo. Olha que interessante, que quando eu junto os dois, eles tornam um adjetivo. Confuso? Você já vai entender melhor. Olha que interessante. A locução adjetiva, então, é o quê? A junção de uma preposição com um substantivo, que a partir do momento que elas são anexadas, né, que elas são juntadas, elas se tornam adjetivos, tá bom? Olha o exemplo. Aves da noite, aves noturnas. Então, olha que interessante. O da noite, tá? É a preposição da com o substantivo noite. Eu fiz uma locução, eu juntei. O que eu criei? Eu criei o adjetivo noturna. Estão vendo? Essa é a locução adjetiva. Paixão sem freio. Preposição sem substantivo freio. Paixão desenfreada. O desenfreada é a locução dessa junção. Então, ele tem a função de adjetivo. Fácil, né? Bem tranquilo. Então, normalmente você vai encontrar preposição e substantivo que unidos vamos ter a locução adjetiva, tá bom? Vamos ver o que é. Tá, próximo já é o advérbio. Vamos recapitular um pouquinho aqui. Então, vou recapitular. Adjetivo, características atribuídas ao substantivo. Pode ser qualidade, pode ser textura, pode ser, enfim, uma série de coisas que caracterizam o substantivo. Divide-se em simples, uma palavra, composto, 2 palavras, e pátrio ou gentílico quando se referir à nacionalidade, tá? E por aí, ainda voltado aos adjetivos, a locução adjetiva, que é a junção de uma preposição com um substantivo que cria um adjetivo. Simples, rápido e fácil, beleza? Seguindo o nosso slide aqui, nós vamos para os advérbios, pessoal. O que é um advérbio? Lá no comecinho, lá nos primeiros vídeos de português, eu falei para vocês que a morfologia divide a língua portuguesa em 10 classes de palavras. Então nós já vimos substantivo, nós já vimos artigo e hoje nós estamos vendo adjetivo e advérbio. O advérbio é mais uma dessas classes de palavras que a gente utiliza para a formação ou o entendimento de algumas orações, de algumas frases, tá? Olha lá. Para que serve o advérbio? Para modificar o verbo, para modificar um adjetivo ou até mesmo para modificar um outro advérbio. Vamos entender no exemplo. Primeiro exemplo, a criança caminhava lentamente ou calmamente. O calmamente é o advérbio. Ele está modificando quem? Está modificando o verbo caminhar. Porque, por exemplo, se eu não colocar o calmamente na frase, a frase vai ficar: a criança caminhava. Tranquilo, tem sentido, você entende. Só que quando eu coloco na frase o calmamente, o sentido da frase muda. Aquela criança está caminhando de forma lenta, tranquila. Por isso que o calmamente, nesse caso, ele modifica o verbo, tá?
olha que interessante a próxima. O homem é muito elegante. Elegante é um adjetivo. Então, o muito é um advérbio. Então, quando eu coloco muito ao lado do elegante, eu não estou dizendo que ele é só elegante. Eu estou dizendo que ele é muito elegante. Então, o advérbio, nesse caso, modifica o adjetivo, tá? E por fim, olha aqui, ó. Ele caminhava muito, ó, muito já é um advérbio, mas eu coloco depois outro advérbio, ó, calmamente. Então esse cara andava muito devagar, muito lento. Então o muito é o advérbio, mas o calmamente modifica esse advérbio, tá? Então os advérbios são para isso, modificar o verbo, o adjetivo e alguns advérbios, tá? Vamos lá. Existem vários tipos de advérbios, pessoal. Presta atenção nisso aqui que eu vou lhe mostrar. Ó. Nós temos advérbios de lugar, ou seja, vem para aqui, porque aí tem muito sol. Ou vamos para ali, que há mais sombra, e se fôssemos para além? Percebam que todas as palavras grifadas são advérbio e todas elas indicam o que? Lugar. Por isso o nome, claro, advérbio de lugar. Temos também o advérbio de tempo. Ó, ontem estivemos numa reunião de trabalho. Percebam que o ontem indica que o tempo passou. Poderia ser amanhã, enfim. Advérbio de lugar. Advérbio de modo. Eu caminhava lentamente. Ou seja, quando você modifica a maneira de o advérbio acontecer, fui bem na prova. Advérbio de negação. Jamais reatarei meu namoro com ele. Estou negando algo na frase. Advérbio de dúvida, provavelmente irei ao banco, não sei se vou, levantei a dúvida na questão, tá? Advérbio de intensidade, tudo aquilo que indica intensidade, ó. Ele gosta muito dele, Joana comeu demais, entendeu? Então, quando eu estou mostrando, né, demonstrando intensidade, aumento das coisas, advérbio de intensidade, tá? Aí nós temos o advérbio de afirmação, ou seja, quando eu afirmo algo, certamente passearemos nesse domingo. O advérbio de exclusão, ou seja, esta caneta é usada exclusivamente pelo diretor, ninguém mais pode usar. E advérbio de inclusão, Maria vai viajar, o João também, vamos incluir o João na nossa viagem. E o advérbio de ordem, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa. Ou seja, primeiro, segundo, estou colocando em ordem. Então, perceberam, pessoal? O advérbio vai ser sempre muito simples de identificá-lo na frase. É só primeiro eu identificar ou o verbo, ou o adjetivo, ou o advérbio e ver qual palavra está modificando esses três que eu falei. Encontrou aquela palavra? Esse é o advérbio, beleza? E por hoje é só. Aulinha de português rápida, bem tranquila, bem fácil de entender. Próxima aula a gente retorna com uma matéria nova e aguardo qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.